chave para a emissão do certificado. E também, doutor, não esquecer da novidade referente à Lei Maria da Penha. Isso. Eu iria destacar aqui, em primeiro lugar, só lembrar, e aí depois eu faria o link. Qual que é a ideia? Sobre a medida protetiva, por exemplo, a medida protetiva, ela tem de vigorar por prazo indeterminado. Esse é o ponto inicial. A medida protetiva de urgência deferida, ela tem obrigatoriamente que vigorar por prazo indeterminado, sempre quando houver risco à vida, à saúde, à integridade psíquica, física, sexual da mulher e dos seus dependentes. E outro detalhe essencial, essa medida por prazo indeterminado, agora, com essa nova lei, ela pode ser cumulada com o monitoramento digital ou eletrônico. Então, existe agora esse preceito que faculta essa cumulatividade. Pode haver uma medida protetiva, por exemplo, impedindo uma determinada pessoa de se aproximar da mulher num período, num determinado distanciamento, e com esse monitoramento digital agora, dessa lei do dia 24 de abril, é a lei 15.000, se alguém quiser anotar aí, 125. Com esse preceito, faculta-se essa cumulatividade. Então, pode haver, sim, esse monitoramento e nele ter um dispositivo de segurança que alerte a vítima no caso da aproximação do agressor, do suposto agressor. Então, essa era a novidade que eu gostaria de trazer, que eu destaquei bem no início aqui da live, e ela veio há poucos dias, a lei, como eu destaquei, do dia 24 de abril, e é importantíssimo as pessoas entenderem que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal. Ela é uma lei processual penal. Ela é uma lei procedimental. Por quê? Porque ela visa justamente, a partir de um procedimento diferenciado, e aí vem o ponto fundamental, coibir, criar mecanismos para coibir, como eu destaquei, a violência doméstica e familiar contra a mulher. E assim realmente o é. Tanto que o único preceito que existe na Lei Maria da Penha, que prevê um crime, é o artigo 24, e mais nenhum outro. E qual é o crime? É justamente o descumprimento de uma medida protetiva de urgência, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, lembrando, a Lei Maria da Penha não é uma lei penal. É uma lei processual penal, procedimental penal, porque, repito, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é o ponto essencial. E um outro detalhe técnico agora, acerca dessa lei, que eu destaco quase sempre. Existe uma impropriedade técnica no artigo 6º. Ali está escrito que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. É errado. Não é violação de direito humano algum. É crime. Porque apenas o Estado pode violar direitos humanos. A pessoa natural, ela comete infração penal e, como tal,
essa infração penal tem de ser apurada. Então, apenas um detalhe técnico que vem do direito internacional dos direitos humanos. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos respalda integralmente o que eu acabei de dizer agora. E, bem assim, o Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma. Então, é apenas um detalhe técnico para que as pessoas possam compreender o conteúdo, o sentido e o alcance do preceito. Bom, acredito que seja isso, doutor Alexandre. O senhor gostaria de trazer mais algum assunto que o senhor acredita que vai agregar ainda mais? E aproveitar... Pode finalizar, doutor. O importante é, no campo do direito penal, sobretudo, e esse é um ponto de partida. Eu sempre destaco, e eu vou continuar insistindo nesse ponto, as pessoas têm de fugir a larguíssimas passadas dos rótulos e dos conceitos prontos. Analisar o fato de maneira técnica, com todas as suas particularidades, esse é o ponto fundamental. Buscar o respaldo normativo e depois a conformidade de tudo isso com a Carta Federal e o direito internacional dos direitos humanos. E lembrando, eu destaquei no início, vou falar mais uma vez, porque esse é um ponto fundamental. A norma que prevalece é a que mais beneficia a pessoa, é que mais beneficia o ser humano. Isso vem de dois artigos, o 29, que eu destaquei, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e artigo 5 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Esse é o ponto essencial. E aí o que acontece? Existem efeitos práticos, desdobramentos que repercutem na vida das pessoas no dia a dia. Um exemplo pode ser extraído do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Existe uma regra muito clara na Carta Federal que diz o seguinte, inciso 78 do artigo 5º. O que ele fala? Ele fala da razoabilidade da duração do processo, o que vale para o inquérito policial da mesma maneira. Então, o texto constitucional tem esse regramento sem qualquer tipo de sancionamento pelo seu descumprimento. Esse é um dos exemplos. Agora, o pacto, que eu destaquei há pouquinho, ele tem um artigo que diz que essa demora desarrazoada, ela é conducente à liberação imediata da pessoa. Então, se tiver uma pessoa presa e a demora for desarrazoada, injustificada, vai prevalecer essa regra, e aí o efeito prático, pragmático, que eu mencionei há pouquinho, afastando a norma constitucional. Então, é o artigo 9, item número 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis. E lembrando, mais uma vez, a Convenção Americana e a recomendação do CNJ 123 do ano de 2022, que determina que, nos casos concretos, se apliquem as normas de direitos humanos e mais, a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos aos casos concretos. E essa jurisprudência ela faz coisa julgada material internacional aqui no país. E é isso que tem de ser... A pessoa tem que ter claríssimo esse detalhe. Essa normatividade oriunda dos tratados, respaldada pelo Tribunal Pleno do Supremo, e mais do que isso, com uma recentíssima
recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que integra o Poder Judiciário. Essa é a dica, essa é a ideia, a força com que se tem de trabalhar o direito penal humano, o direito penal atual, o direito penal moderno. Doutor, aproveitando, o que o senhor daria de dica para o pessoal que está iniciando agora, para os alunos, referente a estudar o direito? É justamente isso, escapar dos rótulos, fugir dos rótulos. Se tiver algum conceito que tenha de ser elaborado, que a própria pessoa, o próprio estudioso, o próprio profissional, o elabore a partir dessa técnica que eu estou passando aqui. Analisar o fato, buscar o respaldo normativo e, depois do respaldo normativo, vindo da lei ordinária, verificar essa conformidade com o bloco de constitucionalidade formado pela Carta Federal e pelo direito internacional dos direitos humanos. Aliás, tecnicamente, o direito penal atual, ele se subdivide em duas partes. A primeira, cláusulas pétreas, Carta Federal, direito internacional dos direitos humanos, e a segunda vertente, ou parte, que é a lei ordinária, que pode ser modificada a qualquer tempo. Então, é a partir desse balizamento que tem de se entender o direito penal. E, lembrando mais uma vez, estudar as disciplinas etéticas, porque o aporte sociológico e ôntico vem delas. A realidade, ela entra, entre aspas, ou entrar, no campo do direito a partir dessas disciplinas. E um exemplo claro que eu falo aqui de conceito, que as pessoas têm de escapar, conceito, por exemplo, hipotético, dos, entre aspas, crimes de mera conduta. E não existem crimes de mera conduta. Todo crime tem um resultado, todo ele. Se alguém tem dúvida, leia os artigos 4º, 6º, 13 do Código Penal. Aliás, o artigo 13, que é um dos principais artigos da teoria do crime, ele menciona 2 vezes a palavra resultado, e nunca à toa. Antes do crime, algo estava num lugar, depois do crime passou a estar em outro. Então, existe sempre, sim, o resultado. O que significa resultado? É a modificação no mundo exterior. Por exemplo, um crime que se diz, entre aspas, de mera conduta, é o de violação de domicílio. Antes da violação, a pessoa estava fora do domicílio. Depois da violação, ela passou a estar dentro do domicílio, tem resultado. Então, é justamente para escapar desses conceitos, desses rótulos, que existe a necessidade, a partir do fato concreto, de buscar o respaldo normativo. Esse é um exemplo prático e claríssimo. Está escrito na lei em mais de um lugar. Insisto, artigo 4º, artigo 6º, que trata da ubiquidade, e o fim do artigo 6º é único. Ele existe apenas e somente para evitar a impunidade. E fala em resultado. E mais a norma do artigo 13, que é a principal. Fala 2 vezes a palavra resultado. Então, a dica é essa. Excelente. Doutor, acredito que seja isso. O senhor gostaria de acrescentar algo mais? Eu agradeço mais uma vez muitíssimo a oportunidade, o convite, e esse ano eu abri aqui a minha agenda para cursos como esses de hoje, essas lives, essas aulas, e quem tiver interesse em algum tema, basta deixar aí um comentário e a gente pode, aos pouquinhos, ir elaborando novas teses, destrinchando novos conteúdos e trazendo, como eu mencionei, destaquei aqui,
o preceito revelado, novíssimo agora, da Lei Maria da Penha, que eu tive a oportunidade de mencionar aqui, e, mais uma vez, me colocando ao inteiro dispor e dizendo da minha alegria, da minha felicidade, e sempre uma enorme satisfação voltar aqui e, mais uma vez, revelando que continuo às ordens para um novo convite, com intenso agrado. Com certeza chamaremos o senhor. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Gostaria até, doutor, de aproveitar, eu soube que tem alguns alunos do senhor nos prestigiando, né, a palestra aqui conosco, e eu Sim, fugiu agora o nome da universidade, para o senhor falar aqui e agradecer também, até porque a gente sabe do fuso horário. Normalmente, o que acontece? Eu dou cursos em diversas universidades e nas seccionais da OAB, e tem mais de uma, praticamente no país inteiro. Então, inclusive, mas sem o vínculo de professor, é apenas como convidado. Entendi. Inclusive nas seccionais da OAB também. E eu fico sempre ao dispor, as ordens aqui, quem quiser e precisar, podemos tratar de assuntos relevantes no campo do direito penal, lembrando sempre um detalhe, esse é um ponto interessante para concluir. Quando se analisa o direito internacional dos direitos humanos, a base maior, o que tem de se ter em mente, que é o resumo do resumo de todo, o resumo de toda a síntese, é a que vem do item 2 do artigo 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ali está a base normativa de todo o direito internacional, dos direitos humanos. Diz que pessoa é todo ser humano. Essa é a base. E por que existe essa base normativa, se o conceito de pessoa ele é ôntico, ele é sociológico? Porque nem todos são tratados como seres humanos. Esse é o ponto. Então, a ideia, a força é essa. Concordo, doutor. Muito obrigada, doutor, então. Uma honra tê-la aqui conosco, foi uma imensa satisfação. Agradeço em nome de todos os membros do Pode Dialogar. Tenho certeza que o senhor retornará aqui conosco em breve. Antes de Eu finalizar... agradeço mais uma vez muitíssimo a toda a equipe e desejo um excelente feriado a todos aí. E, mais uma vez, uma ótima noite, muitíssimo agradecido. Foi uma honra. A honra é nossa, doutor. Antes de finalizar, eu vou falar a palavra-chave aqui para a emissão do certificado. Palavra-chave é indiciamento, né? E é só Isso. preencher o formulário para poder requerer o certificado. Doutor, muito obrigada, então. Um abraço. Agradeço a todos os alunos do senhor que esteve aqui conosco nesse momento e também todos os nossos alunos que estão aqui presentes. Aos alunos também, aos mentorados, aos colegas Sim. que eu assessoro, todos, muitíssimo agradecido. Obrigada, doutor. Até mais, um abraço a todos aí. Graça e paz não sejam multiplicados. Amém para nós.